Boa noite, dia 13 de março de 2023. Dias atrás, o embaixador da Itália no Brasil, Francesco Azzarello, ao analisar os crônicos gargalos dos serviços consulares no Brasil, pediu desculpas pelas falhas em nome do governo italiano. E foi além. Disse que em Roma, todo mundo sabe dos problemas e que nós devemos fazer pressão sobre o parlamento, que, segundo ele, é quem tem as cartas para resolver esses problemas. Podemos escutar agora um trechinho do que ele falou. Eu sou conhecido para escrever em modo pesante, modo fermo, ma não pode fazer milagre. Eu posso solamente, como embaixador, chiedere scusa, me desculpar no nome do governo italiano para a situação, dizer que todo mundo conhece a situação, todo mundo faz aquilo que eles podem e nós temos todos juntos, nos diferentes sentidos, fazer pressão a Roma, iniciando para o parlamento italiano. Isso é uma responsabilidade dos parlamentares. Nós temos. É a primeira vez que se ouve coisa semelhante da autoridade máxima da Itália no Brasil. Para debater sobre esse tema, estamos com o advogado Cristiano Girardello, sociólogo Daniel Tadoni, o advogado Elton Diego Stolfi. Talvez, se conseguirem, chegariam ainda Daniela Dardi e Silvia Alciati. Vamos começar com o advogado Cristiano Girardello. O que representa esse meia-culpa, Girardello? Então, creio que o Tadoni vai falar sobre isso, mas, para além disto, há questões que são de ordem puramente organizativa, organizacional dos consulados e da representação consular que funciona dentro da embaixada, do escritório consular dentro da embaixada lá em Brasília. Ou seja, nem tudo depende de recursos. Eu posso dar um exemplo. A arbitrariedade. Eu e Tadoni, um pouquinho antes de entrarmos ao vivo, estavam falando sobre o Vadmecum, por exemplo, que já foi tentado o Vadmecum. O Tadoni se empenhou pessoalmente nisso. Eu lembro bem dessa época, atrás com muitas reuniões com vários consulados, sim, reuniões com muitos cônsules para tentar um acertamento e o pessoal ter pelo menos um padrão de atendimento no Brasil e nada saiu. Então, tem coisas que não dependem de recursos. O exemplo que eu estou dando aqui, por exemplo, é este. Quer dizer, qual é o roteiro para o atendimento da cidadania? Qual é o roteiro para o atendimento do passaporte? Qual é o roteiro para o atendimento do anágrafo? Por vocês terem uma ideia, eu acho que quem já me segue, me ouve, né, há algum tempo aqui, me vê nesses debates todos, sabem que eu sou um cidadão recém-reconhecido. Então, eu sou bebê, sou velhinho de idade, mas bebê na cidadania. Então, eu estou vivendo tudo de forma muito iminente, muito recente agora, né? Vejam bem, o meu grupo familiar, ele conseguiu o reconhecimento via judicial, Tribunal Ordinário de Roma, né? Mas contra 2 consulados, quer dizer, à espera de 2 consulados, nossa via é a via paterna, então contra filas, digamos assim. Parte da minha família, consulado de Belo Horizonte. Parte da minha família, consulado de São Paulo, o que me inclui, inclusive porque eu moro em São Paulo, então estou vinculado à jurisdição consular de São Paulo, né? Os requisitos para a inscrição no AIRE são diferentes entre o consulado de São Paulo e o consulado de Belo Horizonte. Por exemplo, Belo Horizonte pediu a sentença do Tribunal Ordinário de Roma, tá? O consulado de São Paulo, além de pedir, não pede a sentença, mas pediu, por exemplo, as certidões transcritas, tá? Para poder enviar aquele módulo 1, né, consular, que eles enviam quando eles fazem a esquerda anagráfica consular, né, e mandam para o Comune finalizar a inscrição no AIRE, e
formulários extraordinários que estão constantes lá no site. Então, quer dizer, para qualquer serviço que você olhe, há uma variabilidade de atendimento que demonstra incapacidade de diálogo, de organização, e isso não depende de recursos. Mesmo quando, aliás, ainda mais quando nós temos pessoas que há anos atuam pelos direitos dos ítalo-descendentes. O meu querido amigo aqui, o Daniel Tadoni, é um deles, uma pessoa que eu sigo há muitos anos, muito antes, inclusive, e que está nessa luta há muito tempo, que eu sigo há muito tempo e vejo há muito tempo. Normalmente, quando você tem pessoas desse tipo e instituições, né, órgãos, comitês, o CGIE, etc. e tal, lutando por pelo menos que a organização se dê, né? E isso, nem isso acontece. Então, a minha análise, é claro, sem descurar do grande avanço, o Peron falou isso muito bem na abertura, da importância de uma pessoa dessa envergadura, quer dizer, o embaixador, né? Um representante, ele não é um cônsul, um embaixador. Ele representa toda a diplomacia, digamos assim, italiana no Brasil, reconhecer, enfim, isso em público, a público, e a gente sabe, nesse ponto, eu sinto as mesmas dores do Peron, a gente sabe como que a imprensa, e a INCM representa muito bem a imprensa, que é feita para os ítalo-descendentes, sofre, nós vimos isso, por exemplo, em momentos eleitorais, né? Sofre, às vezes, infelizmente, com as portas fechadas do Estado. Né? E aí a imprensa não consegue ter e dar aos ítalo-descendentes a transparência necessária. Então, sem descurar disso, que de fato é um grande avanço, né? Um representante desse reconhecer as insuficiências, né? Digamos que meia lágrima de justo, né? Porque realmente precisamos de recursos, e recursos humanos em especial, porque a taxa da cidadania está aí, o Tadoni com certeza deve falar sobre isso daqui a pouco. Precisamos de transparência nela, e, além disso, né, a meia lágrima de crocodilo, que é como quem diz, sem o parlamento nada podemos fazer, sem mais recursos nada podemos fazer. Não é verdade, podem fazer muito, mas infelizmente não querem, e há muitos anos. O Tadoni, por favor. Olá, boa noite a todos, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Bom, eu vou tentar, eu sou um reclamão, né, um brontolone de carteirinha, vou tentar ver o copo meio cheio, né? Eu ouvi a entrevista do embaixador e posso dizer que, terminada a entrevista, eu senti algo como um acolhimento, digamos dizer assim, parcial, né, dele com relação a algumas coisas. Eu conheço já um pouco esse embaixador, né, desde que ele chegou, o acompanhei em alguns momentos. Sei que ele também é uma pessoa muito socialmente inteligente, sabe conquistar a sua plateia, né? Então, ele tem essa habilidade, e eu já percebi isso, né? Ou seja, as pessoas, ele consegue convencer com alguma facilidade. Ele tem uma boa capacidade de convencimento. De qualquer maneira, achei muito gentil da parte dele a entrevista como um todo. Achei uma entrevista, obviamente, bem feita, porque temos um jornalista absolutamente experimentado fazendo, e sabe entrevistar. Mas ele também, eu acho que a performance foi muito boa de uma maneira geral. Então, eu vejo com bons olhos a forma como ele se comportou durante a entrevista, em todas as perguntas. Nas perguntas relacionadas, obviamente, à questão de cidadania e passaporte, ele faz o que é possível fazer, né? Eu entendo, pelo lado da administração pública italiana no Brasil, ou seja, a embaixada e os consulados, que é algo delicado, é uma situação delicada, né? Não há a menor dúvida quanto a isso. E ele dizendo que tem que ser feita uma pressão no parlamento, também não é algo que eu considere ruim. Eu acho que é positivo, de alguma forma, ele endereçar a situação dessa forma, porque, de fato, ele tem razão, né? Ele falha, digamos assim, em não admitir certos problemas crônicos da rede consular, que o Cristiano já
adiantou para nós uma parte desses problemas crônicos, mas, de alguma forma, eu concordo com o embaixador no sentido de que grande parte da situação deveria ser resolvida através do parlamento, né? O problema é que não existe vontade política e a situação é bastante complicada nesse sentido. Para falar só sobre um tema, o que acontece? O parlamento aprovou, né? Ou seja, passou pelo parlamento a aprovação, ou pelo menos a sugestão, digamos assim, para que isso, de alguma forma, estivesse presente num decreto da presidência do Conselho dos Ministros, e se aprovou 300 euros, que num primeiro momento não foi vinculado a nada, ou seja, foram 300 euros que entravam na boca gigantesca, no estômago gigantesco do Tesouro, e simplesmente esse dinheiro não voltava para os consulados. E aí, com muito esforço, se conseguiu 30%, o que, na minha opinião, é absolutamente sem sentido. Só que depois, curiosamente, o sistema todo fez algo que eu descobri recentemente, que acontece também com as loterias. Olha só, né? Fazendo novamente um outro paralelo entre serviços consulares e loteria. Porque eu descobri que em várias situações, alguns tipos de loterias, elas têm uma função social aparentemente muito bonita, né? Então, a loteria disso vai para tal fundo, a loteria daquilo vai para aquele outro fundo, para um fundo de educação, um fundo não sei o quê. Só que, assim, quando a loteria, o que ela arrecada, uma parte do que ela arrecada, remunera não, mas, enfim, esses recursos vão cair num departamento, digamos assim, de governo muito necessitado. O que o Estado faz? Ele para de jogar dinheiro das suas próprias receitas que não vêm da loteria. E é o que aconteceu com a taxa da cidadania. Ou seja, os 30% são suficientes, aliás, é uma dinheirama, essa é a palavra, uma dinheirama. Só que o que o Ministério e o Estado italiano fazem? O Consulado de São Paulo está recebendo 700 mil euros, eu tiro o financiamento ordinário, que depois eu jogo para outra coisa. Isso que não é transparente, porque, obviamente, isso eu sei de ouvir dizer, mas eu queria isso a prova disso, que o dinheiro da cidadania está vindo e, na verdade, ele está substituindo o financiamento ordinário. Ele não está sendo direcionado àquilo. Vocês acham que se o cônsul de São Paulo ou de Curitiba recebessem dinheiro e pudessem aplicar na cidadania, vocês acham que eles não seriam os primeiros a fazer a propaganda disso? Olha, esse aqui é o dinheiro da cidadania, vocês estão pagando. Olha, aqui contratamos 2 pessoas, fizemos essa melhoria, compramos esse super scanner aqui para apressar a nossa digitalização PEC. Por que eles não fazem isso? Eles não fazem isso porque esse dinheiro da cidadania entra nos consulados e vai ser usado para comprar papel higiênico, para pagar a conta de luz. Ele não vai ser usado para acelerar a cidadania. Essa é a grande realidade. Então, embora eu possa até, de alguma forma, gostar da entrevista do embaixador, ele falha, talvez, não ser um pouco mais sincero. Eu também não sei se ele pode ser, né, em endereçar essas questões de uma forma um pouquinho mais clara, né? E depois ele fala do passaporte, se os passaportes estivessem tudo às mil maravilhas, e nós sabemos que não é bem assim. As situações variam muito, são bastante díspares, mas também estamos bem longe do ideal. Ok, obrigado, Tadone. Vamos lá, o Elton agora, por favor. Sim, obrigado, Peron, pelo convite, né? E boa noite também aos demais debatedores, Cristiano e o Daniel. Bem, eu vi a entrevista do embaixador e vi em diversos momentos ao longo da semana, e me pareceu uma situação um pouco peculiar, justamente essa forma de pedido de socorro que eu estou percebendo, né? Porque parece que ele pede socorro por nós. Não sei se vocês perceberam isso, né?
Mas em que sentido, né? Bem, na verdade, a questão, né, dos 300 euros, né, que diz que 30% vem ao Brasil ou aos consulados de destino, etc., é interessante. O Daniel, ele coloca essa situação, e de certa forma ele tem razão também a dizer que o destino do recurso não é aquele, né, estabelecido pela legislação, né? Acredito eu que seja justamente para comprar outras coisas, né, que não o desenvolvimento daquilo que ela foi criada. Mas aí a gente também faz aquele questionamento, e se não fosse os tais 300 euros ou os seus 30%, né? Já imaginaram, meus caros, quão precário a mais, exponencialmente falando, seria a situação financeira dos consulados, né? Mas a discussão, ela não precisa se enveredar por esse lado, né? Na verdade, o recurso, ele existe, de certa forma. O que não existe é a cobrança, e aí é o ponto-chave do pedido de socorro do embaixador. Eu vejo isso como um pedido de socorro, até porque é fácil deixar um cargo, né, e deixar uma frase de impacto, né? Olha, é preciso se organizar, ítalo-brasileiros, né? É fácil deixar uma frase e ir embora, viver o outro cargo a que se destina, ou até mesmo depois da aposentadoria. Mas esse alerta que eu percebo na fala do embaixador Azzarello é justamente uma comprovação de que está faltando representatividade na nossa comunidade. E aí a gente vai falar de quem? Daquelas pessoas que estão dentro das associações, né? Começando pelas entidades que representam os próprios interesses sociais, e que por muitas vezes não estão nem aí com as questões da cidadania. A grande maioria delas, das entidades, não estão nem aí, elas estão apenas desejando manter aquilo que os seus antepassados trouxeram, que é o aspecto cultural, o aspecto linguístico, né? Mas estamos falando, bem, na verdade, do Comit. O que ele disse na entrevista é um baita de um puxão de orelha no cargo que eu estou investido através de um processo eleitoral, no cargo que o Daniel está, através de um segundo decorrente processo eleitoral, porque ele é representante do CGIE, né, o Conselho Generale, olha aí o grau de importância. Então, acho que é um puxão de orelha na gente. Por quê? Porque essa falta de vontade coordenada, e eu coloco isso em caixa alta, é o que ele está dizendo. Olha aí, brasileiros, vocês estão reclamando com razão, só que falta coordenação nesse modo de reclamar. O Comites não consegue reclamar ao nível que deveria, porque o Comites, o que é, né? Tem gente, pessoal, que faz parte do Comites, e até hoje, né, das últimas eleições, aí tem cooptados, inclusive, que ficam girando o Estado, né? Pelo menos aqui em Santa Catarina acontece isso, e tem conselheiros que não sabem efetivamente qual é o sentido do comitê, né? Se a gente for estudar a fundo o porquê a pessoa está ali, aí a gente pode até dar culpa a várias pessoas, mas não é o interesse é, será que o Comites, como Comitato degli Italiani residenti all'estero, está cumprindo o seu papel? E aí a gente pode retornar a esse aviso, a esse alerta, a esse pedido de socorro feito em nosso nome. Talvez o Azzarello estava tentando interceder por nós publicamente, para quê? Para que gerasse efetivamente a discussão, né? Porque a gente tem que rediscutir o papel da representatividade. Se nós, enquanto conselheiros, conseguimos dizer que a taxa dos 300 euros, quando o dinheiro vem para cá, ela não se destina à finalidade da lei, que essa taxa, em vez de criticá-la dizendo que ela é bizarra, não, a gente tem que tentar entender o que está acontecendo com ela. Cadê os números? Onde estão os relatórios? A gente pode fazer um passo atrás também e tentar relembrar da Task Force, né? A famosa Task Force que, em certo grau de periodicidade, ela tentou viabilizar uma justificativa para a comunidade. Mas, pessoal, se o Comites, que tem essa função de representar o interesse da comunidade junto ao consulado, não consegue sequer exigir
que o consulado, né, ou até mesmo exigir, talvez não seja a palavra correta, ou talvez propor que o consulado traga informações a respeito do dinheiro que se destina, não consegue coordenadamente fazendo isso de modo individual na circunscrição Paraná e de Santa Catarina, e quiçá numa coordenação geral em nível Brasil, o embaixador está certo em dar tchau dizendo que aqui é uma bagunça. Ele está querendo dizer exatamente isso, meus caros. Essa leitura que eu vejo, justamente porque, por exemplo, o nosso Comites, né, internamente falando, nós não conseguimos ainda, desde o início da gestão, definir o local da sede do Comites. Olha o absurdo. Tem uma ala interna, né, que é aquela que eu participo, que é a minoritária, né, e advém de um contexto de lista, porque a nossa lista teve poucos membros dentro do Comites. A nossa ala quer que deseja, as pessoas que estão de acordo com o nosso interesse, que a sede do Comitê seja em Santa Catarina, seja na capital do estado de Santa Catarina. E a grande maioria dos conselheiros ficam debatendo e puxando a sardinha. Não, tem que ser em Curitiba, não, tem que ser não sei aonde, não, tem que ser... Então, a gente não tem coordenação interna para decidir coisas simples e necessárias. Imaginem, então, a debater aspectos em nível nacional, como solicitar à embaixada o destino do dinheiro que se está recebendo. Eu vi a entrevista também do nosso uscente cônsule, né, o Di Venezia, ele está saindo da nossa circunscrição, e disse, na entrevista, que não recebeu ainda os recursos de 2021 e de 2022, referentes esses da cidadania italiana. Pelo menos eu entendi que era esses da cidadania italiana. E veja, então, se ainda... Poxa, essa informação não veio para o Comites, né? Eu não sei, então, se o Comites poderia também, visto que se trata de uma entidade consultiva, né, viabilizar o requerimento através do CGE, para que o CGE solicite e consulte o respectivo ministério, dizendo, ministério, poxa, cadê o dinheiro que estava aqui, ou que deveria ter vindo para cá, né? Então, eu não vejo essa posição do embaixador como uma posição ou um sentimento, né, bom. Eu vejo justamente ao contrário, no sentido de que ele está demonstrando para nós, que vamos ficar aqui no Brasil, que falta coordenação. E se a gente parar para pensar, que tipo de coordenação é essa? Será que ele estava querendo se referir à coordenação político-partidária? Não, ele estava justamente querendo falar da coordenação que falta dos conselheiros do Comitê, porque é isso que o Comitê deveria fazer, e não faz. Proceder um requerimento, proceder uma carta, proceder um encaminhamento de uma reclamação formal às autoridades, e aquela outra, né, pessoal? Talvez o efeito disso não seja válido, né, porque o Comitê é um órgão consultivo, o CGE também tem o seu papel consultivo, todas as nossas reclamações, elas não precisam ser necessariamente acolhidas pelo Ministério degli Affari Esteri, né? Mas nós temos que reclamar, o papel do Conselho é esse, não é para ir lá tomar champanhe, tomar vinho, ou ficar participando das festas de despedidas de um que sai e o outro que chega. O Comitê não é feito para fazer mídia social, o Comitê é feito para que nós entreguemos ao representante do governo italiano da nossa circunscrição, ou da embaixada, o próprio embaixador, as nossas lamentações. Para quê? Para que a gente tenha serviço de qualidade, para que a gente tenha a possibilidade de canalizar esse serviço de qualidade para as respectivas circunscrições, e para que todos nós, ítalo-brasileiros ou italianos residentes no Brasil, possamos, então, ter o seu devido respeito. Né? Então, essa é a minha observação, na minha ótica. Eu acho que ele deu um puxão de orelha na gente. Elton, obrigado. Eu apenas queria fazer uma consideração aqui para nós continuarmos a nossa conversa. É possível, entendo eu, fazer uma outra leitura desse pedido de participação do embaixador, pedido de quase um ativismo, né? Vamos protestar, vamos fazer pressão contra Roma, mas contra quem? Contra o parlamento.
lembremos-nos de que a última chácara que fizemos aqui, uma delas, das últimas, o Fábio Porta participou. E o Fábio Porta, deputado, deu na canela na questão da verba que o Tadoni sempre levanta aí, a questão do dinheiro da taxa da cidadania que estava sendo usado para comprar móveis de luxo. Eu percebi, na parte imediatamente anterior à entrevista do embaixador, um certo recado, como quem diz, não venham reclamar para mim, vamos reclamar para o parlamento. Então, a minha forma de ver é que está havendo um jogo de braço aí, em que pese toda a honestidade das colocações, etc. Mas me parece que poderia estar havendo um jogo de braço aí entre... Tanto que eu perguntei, mas espera lá, o parlamento é o governo. Certo? Ficou no ar a observação do embaixador a respeito disso. Eu gostaria de que nós verificássemos essa questão. A Silvia está pedindo para entrar. Eu vou permitir aqui, ela já... Poderíamos, talvez, passar a palavra para ela agora. Vamos ver se ela entra. E depois voltemos, então, essa consideração que eu fiz aí, né? Ou então já podemos. Enquanto ela entra, o Girardello com a palavra, por favor. Eu gostaria de fazer um comentário com base nesse gancho seu, mas utilizando também parte do que o Stoff falou, que é o seguinte: a minha leitura, a minha interpretação foi bem distante da dele, para ser bem sincero, assim, de que teria havido esse puxão de orelha dos cidadãos, porque se você vai num movimento regressivo, você vai descobrir quem na ponta ou no chão de fábrica, o cidadão pouco consciente. Quer dizer, se os comitês se tornaram órgãos de mídia social, quer dizer, estão deixando de cumprir, né, os seus papéis institucionais, né, de fazer a intermediação, as cobranças, exigir a transparência necessária, etc. Até porque no chão de fábrica, né, quer dizer, na base da pirâmide, o cidadão, infelizmente, está pouco consciente, está cobrando pouco, nem sabe o que é o comitê, nem sabe para que serve, nem sabe quem são os representantes, não participa das eleições, reconhece sua cidadania, não vai atrás de seus direitos, etc. Porque aí os problemas mais gravosos se acalmaram, né? Digamos assim. Então, assim, e eu, sinceramente, eu peso muito na noção de responsabilidade e corresponsabilidade do Estado em tudo, sabe? Obviamente, sem desconhecer, sem desconsiderar todas essas mazelas, né? Como dizia meu finado avô, onde tem 2 italianos conversando, tem 3 brigando. Então, dá para entender muito bem essa incapacidade, às vezes, de resolver sobre coisas simples, como onde será a sede, por exemplo, né? Igual o pessoal de Santa Catarina, Paraná, estão passando lá, na sede vai ser onde? Para todos, Amartya Sen, né? Não sei se vocês conhecem o indiano vencedor do Prêmio Nobel, de que, na impossibilidade de consensos, né, possamos decidir pelo menos sobre aquilo que ninguém discorda, né? E por quê? Porque é possível encontrar consensos parciais em qualquer discordância, quer dizer, coisas que as pessoas todas irão concordar, né? Assim, nem que sejam conteúdos mínimos. Mas eu queria registrar isso, que eu dei uma interpretação diversa do Stoff, assim, e mesmo que a interpretação mais consentânea seja de fato essa, eu acho que o nosso papel é jogar para o Estado realmente, porque, voltando lá na minha primeira fala aqui nessa chácara, quer dizer, mesmo que recurso houvesse, inclusive recurso humano, né, que eu acho que é a grande questão, há falta de organização em coisas simples de serem organizadas, como, por exemplo, um roteiro único para o Brasil, e coisa que os comitês já atuaram nisso. Tadoni, salvo melhor juízo, Tadoni mesmo, né, Tadoni? Você atuou nisso de forma eficaz. Eu lembro dessa época, que vocês faziam várias reuniões com os consulados para tentar chegar num roteiro comum, etc. Ou seja, mesmo você tendo uma representação atuante, ainda assim você tem a resistência do Estado para coisas que não custam dinheiro, e a gente não consegue entender o porquê, tá? Ok, Tadoni, por favor. Pegando esse
esse gancho do Cristiano, de fato, eu estive nisso, escreve o André Lance, muito dedicado a esses assuntos também. A Silvia, que chegou agora, está aí presente, ela também é testemunha e também parte atuante disso. O Walter Petrucciello também sempre tentou de intervir nesses casos. E, de fato, né, mesmo com o Comites atuante, os frutos positivos, ou seja, não é positivos no sentido de positivo e negativo, mas os frutos ativos foram poucos, porque a consideração que o sistema consular tem pela representação é muito pequena. Alguns cônsules um pouco mais, outros cônsules um pouco menos. Alguns cônsules zero, né? Então, os frutos ativos foram muito reduzidos, muito restritos, né? Porém, algo que também já disse aqui em entrevistas com a Insieme, quando algumas pessoas me perguntavam, né, durante o processo eleitoral dos comitês, no fim de 2021, muitas pessoas me perguntavam, mas o comitês não serve para nada, vou votar para quê? Eu não vejo nenhum fruto da atuação dos comitês. E eu dizia o seguinte, ruim com eles, muito pior sem eles. Porque eu deixo isso aqui registrado, já falei, né, até com o Peron sobre isso, acredito eu, no bojo desse processo eleitoral do Comitês, que os frutos ativos, como eu estava dizendo, são pequenos, mas os frutos passivos são muito grandes. Por quê? Porque os comitês conseguiram parar diversas coisas muito maléficas a tempo. Né? O Stolf é testemunha também, sempre muito atuante. A Silvia poderá dizer também, se eu não estou correto nessa minha fala, apesar das tentativas, do esforço de tanta gente, dos comitês, eu falei algumas pessoas, mas há outras, né? Mas eu acredito que fazendo um aplauso, né, fazendo um elogio da existência dos comitês, o fruto dessa existência ele é muito mais passivo do que ativo. E esses frutos, eles não são muito divulgados, porque os problemas não chegam nem a nascer. Porque o que é possível, os comitês param antes que nasça. Né? Então, aqui aproveitando até para dizer isso publicamente, que é algo que pouco se diz. Né? Mas concordo também com o Elton que talvez, se houvesse uma consonância, se houvesse uma concordância, uma harmonia maior, seja entre os conselheiros, seja entre os próprios comitês, os frutos poderiam ser não só os passivos, mas também alguns mais ativos. Porque, você veja, o Elton fala de uma situação ocorrendo na circunscrição Santa Catarina, Paraná. Eu quase juntei os dois estados, né? Santa Catarina, Paraná. O Comitê do Nordeste está completamente parado por uma questão jurídica até hoje em dia, né? Ou seja, isso já foi até judicializado pela ex-presidente na justiça brasileira, ou seja, uma coisa completamente fora de qualquer quadro de normalidade. Então, o Comitê do Nordeste está sem sede, sem nenhum bem, sem nada, porque está sequestrado, né? Ou seja, a ex-presidente foi demovida do cargo por um processo interno do Comitê, mas ela não quer aceitar essa decisão, então ela simplesmente está com tudo. Ela está com a sede do Comitê, está com todo o mobiliário do Comitê, computadores, etc. Não prestou, não foi feito o balanço, então o Comitê Nordeste não vai receber esse financiamento esse ano de 2023, porque não prestou contas de 2022, porque ela não apresenta nem a documentação, nada. Ou seja, uma pessoa sequestrou todo o patrimônio do Comitê, toda a documentação do Comitê, e o Comitê não pode fazer nada. Né? E a estrutura do sistema Itália não tem nem remédio para isso. Porque já falei com várias pessoas e pessoas não sabem o que fazer. Porque é uma situação para a qual não existe nem o que fazer. Né? Não existe nem uma solução
pensada para casos assim, né? Que curiosamente até já aconteceram em outros locais, mas também acabou não se resolvendo de uma forma mais tradicional. Para citar o caso de um Comets, depois podemos citar o caso de outros Comets, ou seja, Comets Rio de Janeiro, Espírito Santo Rio de Janeiro, também vive uma certa paralisação interna, porque existe essa dificuldade de entender como agir, né? Então, são vários Comets com essas situações. Eu acho assim, positivamente, eu vejo o Comets de Minas Gerais, que conseguiu também resolver uma situação de inércia e problemas anteriores, com muito esforço, e o Comets do Rio Grande do Sul, mas que também teve a sua mudança, né? Seus problemas internos, etc. Comets de São Paulo, parcialmente. Então, assim, o grande problema também é que os Comets têm uma dificuldade de saber como agir, em que quadro institucional eles atuam, como eles agem, né? Existe toda uma questão que tudo isso poderia ser um pouco diferente. Mas talvez a gente esteja divagando e mudando um pouco aqui a direção da discussão. Eu concordo com o Peron, só para pegar esse gancho que ele estava dizendo, sobre essa questão dessa desculpa e como isso também pode ser meio paralisante, né? De qualquer maneira, a questão é um pouco essa, né? Eu acho que falta, que é uma coisa que eu digo sempre, né? Falta nas nossas representações. Eu faço também um meia-culpa, viu? Porque nós fomos eleitos para o TDE, eu, Silvia, Walter e Stefânia, em abril do ano passado. Nós estamos para completar 1 ano sem tomar posse, o que já é um escândalo, né? Já é uma coisa absurda. Mas nós poderíamos ter feito alguma coisa, porque em tese já o somos, né? Talvez pudéssemos já ter feito algo. Para a nossa defesa, e minha também, claro, que sempre é aquela coisa, a gente sabe, bom, agora vai, é mês que vem, não sei o quê, a gente está sempre nesse compasso há 1 ano, né? Então a gente fez, não, é só esperar mais um pouquinho que depois a gente faz alguma coisa. E, enfim, estamos nessa toada e vai fazer 1 ano agora no mês que vem, né? Mas, de qualquer maneira, nós, como representantes, deveríamos ser um pouco mais coesos, harmônicos, no sentido de, primeiro de tudo, uma coisa muito fácil, e olha, eu venho dizendo isso para a ICM faz tempo, o Peron é minha testemunha. Quanto dinheiro cada consulado recebeu? Nós não sabemos nem isso. Nós não conseguimos cobrar nem isso. Eu me orgulho, modéstia à parte, de como presidente do Comércio do Nordeste, eu cobrei o meu cônsul. E ele me demonstrou o que havia sido feito. Tanto é que a fila andou. Infelizmente, veio a pandemia e a fila teria sido concluída, teria sido solucionada, ou seja, teria sido colocado dentro da legalidade em 2020, ano da pandemia. Porque o cônsul da época, o Gabor Dedzagon, se comprometeu comigo mesmo a resolver. Porém, acredito eu que também houve uma situação favorável naquele momento com relação a esses recursos, né? Porque como para Recife os recursos não vieram tão numerosos, eles acabaram não mexendo, né, nos recursos ordinários. Então, os recursos de fato sobraram, entre aspas, que não é sobraram, para o fim a que eles se destinam, né, para resolver a questão da cidadania. Coisa que não aconteceu em outros consulados, né? De qualquer maneira, vale muito a pena, nós como representantes, aí está a Silvia, aí está o Stolf, nós temos que solicitar o quanto antes, né? E eu estava esperando essa bendita posse acontecer para solicitar, ou seja, eu quero saber a quantidade de dinheiro recebida pelos consulados, para a gente ter um retrato desse descalabro. Porque o dinheiro recebido pelos consulados na taxa de cidadania é mais que suficiente para resolver todos os problemas. Tá? Obviamente que aí entra um pouco o que disse o embaixador, por quê? Porque aí cada um diz uma coisa, a taxa o dinheiro da cidadania não pode ser usado para contratar pessoal, nem contratista, nem nada. Talvez seja assim, isso eu nunca vi ninguém me demonstrando por A mais B que isso deva ser necessariamente assim, mas de qualquer forma eu duvido que se o dinheiro pudesse ser aplicado à cidadania, não pudesse contratar empresas terceirizadas para fazer, pelo menos, por exemplo, a digitalização da documentação, que é algo que do ponto de vista de recurso humano, consome muito. Uma etapa muito trabalhosa
dos pedidos de cidadania é a digitalização da documentação. Coisa que só quem já trabalhou sabe como é que é, por causa da questão da PEC e, sobretudo, depois do advento das apostilas, das malditas apostilas brasileiras coladas em documentos, que não permitem uma digitalização rápida dos documentos, porque elas são coladas e o papel fica desigual e as máquinas de alimentação automática não funcionam direito. E aproveito e me adianto, porque muita gente diz, não precisa digitalizar de novo, porque os cartórios já digitalizam. Infelizmente, precisa digitalizar tudo de novo, tá? Tudo tem que ser digitalizado dentro daquele ambiente seguro do consulado. Então, todos os documentos têm que ser digitalizados, as certidões, as traduções, tudo precisa ser digitalizado para ser colocado num único arquivo que terá uma assinatura digital para ser enviado por PEC, tá? Então, isso é uma coisa trabalhosa. E eu duvido que o dinheiro de cidadania, se de fato fosse aplicado nisso, não possa ser usado para contratar pessoal terceirizado para fazer essa parte mais que consome mais tempo, né? E é isso. Ok, Tadoni, muito obrigado. A Silvia acaba de entrar, ela estava no carro acompanhando. Você falaria agora, Silvia? Sim, vocês me ouvem? Então a palavra é contigo. Boa noite a todos. Desculpe Boa se noite. talvez eu vou dizer algo que alguém já falou, né? Eu não perdi o comecinho da reunião, mas assisti uma parte e concordo com muitas coisas. Acho que eu não escutei o Elton, eu escutei um pedaço do Cristiano e o Daniel. E eu, sim, na verdade, voltando um pouco ao tema, né, que é realmente a situação apresentada pelo nosso embaixador, né, digamos assim, até mesmo uma certa forma de pedido de desculpas, né, que foi colocado, né, eu acho que todo mundo sempre tenta procurar, digamos assim, desculpas, né, formas de fugir da responsabilidade, pois, na verdade, cabe a todos resolver esse problema, inclusive, como ele mesmo falou, ao Estado, aos parlamentares, mas também há responsabilidades nos consulados e na embaixada. Cada um, como o Daniel falou, deveria cumprir com a sua parte, e é muito mais fácil você colocar a culpa e a responsabilidade no outro e deixar de fazer a sua parte, né? Sempre é muito mais fácil tentar resolver o que o outro não fez e não fazer a própria parte. Quando a gente fala, né, que a culpa é do Estado, né, que o Cristiano falou, eu sou totalmente de acordo, e voltando, inclusive, ao que o Tadoni disse, a mim parece um absurdo, uma coisa surreal, que nós, que somos do TDE eleitos há 11 meses, até agora a gente não tenha como desenvolver o nosso papel, representar os nossos eleitores e exigir, né, do governo e do ministério que a gente seja empossado. Porque, olha bem, olha como que o Estado está se omitindo, olha como que o próprio Estado não cumpre as próprias leis, não nos convoca e não acontece nada. Ou seja, né, igual o Daniel falou, nós já reclamamos, eu já escrevi para o Vignali, já escrevi para o Schiavone, já escrevi para o Fábio Porta, e cada um vira e fala assim, mas a gente já fez a nossa parte, o governo é que não está cumprindo e não está exigindo, né, não está evoluindo com isso. E aí? Ou seja, as leis do próprio Estado não estão sendo seguidas. Então, já é uma cascata. Então, o governo não cumpre, o Ministério não cumpre, o Ministério do Interno não cumpre, a embaixada não cumpre, os consulados não cumprem, e a gente também não consegue realizar nada. Então, realmente parece um sistema falido, né? Onde tudo está em desacordo e em desarmonia com o que deveria ser. Então, quando a gente fala que não tem funcionário, que os funcionários do Estado não querem vir ao Brasil, e aí que o sindicato não deixa que sejam transferidas responsabilidades para funcionários locais, né? Então, é tudo travado. Cada um bloqueia o outro e a gente não sai do lugar. A legislação não mudou, então os parlamentares é que devem exigir que venha mais dinheiro para o Ministério, o Ministério do Interno precisa rever a legislação
para a gente poder realmente decidir o que vai ser desses cidadãos que querem a cidadania, estão aí aguardando há meses, e aí tem o SPID, aí tem o Prenota-me, e aí uma coisa não funciona. Ou seja, para mim, falta realmente vontade de solucionar. Porque se tivesse vontade de solucionar, a gente sentaria à mesa e cada um traria suas pequenas contribuições e a coisa poderia melhorar. Não precisamos de grandes mudanças, o Cristiano disse muito bem. A gente poderia achar acordos, microacordos, para a gente evoluir. Mas é muito mais fácil jogar a culpa no outro, tirar a própria responsabilidade e a gente manter o status quo. Para mim, o que há nesse momento é uma falta de responsabilidade. Ninguém quer assumir essa responsabilidade. Esse final de semana, já imaginando que a gente teria esse encontro, eu liguei para o Schiavone, liguei para o Mariano Gazzola, que é o responsável do TDE da América Latina, tentei falar com gente do TDE da Europa, e todo mundo falando que, mas a Meloni, quinta-feira, ficou de resolver esse problema no momento em que teve o Conselho dos Ministros. Mas, sinceramente, vocês acham que o governo, com a guerra na Ucrânia, com essa questão dos migrantes, estão preocupados se na América, ou de qualquer forma, se no mundo o TDE está assumindo ou não está assumindo, né? O governo não pode ser responsabilizado por essas coisas. Quem tem que resolver isso é, sim, o Ministério do Exterior, o Ministério do Interno, as embaixadas, em cada país tem sua peculiaridade. Eu acho que o que falta é isso, falta cada um se responsabilizar pela própria parte. Se cada um tentasse resolver o seu, a gente já teria evoluído muito. Como o Tadone falou, nós já tentamos fazer um vademecum comum, já tentamos criar uma uniformização e uma padronização, e mesmo assim, ainda até hoje temos consulados que agem de formas diferentes. Não há motivo para isso, mas a falta de responsabilidade em coordenar e resolver pequenos problemas que trariam grandes vantagens. Então, eu fico, às vezes, muito triste, muito decepcionada com isso, porque realmente fica parecendo que tudo é feito para fazer um teatro, para que cada um tenha um papel, mas, no final, realmente ninguém resolve o problema do cidadão, que é o que o Cristiano falou, que é a base da pirâmide, né? Que é o chão de fábrica. E o cidadão continua ali, sem conseguir sair do lugar e sem resolver seu problema. Hoje, sinceramente, eu muitas vezes, quando me procuram para isso, eu viro e falo assim, olha, você tem condição de ir à Itália? Se você tem, faça a sua viagem à Itália, faça um pouco de turismo do raiz, entre com o processo na Itália, porque é onde você vai ser, talvez, mais bem atendido, de maneira ágil, e vai resolver seu problema. Eu sei que não são todos que têm essa possibilidade, mas é o que eu, infelizmente, tenho incentivado. Fico triste, porque sempre defendi muito os consulados, que eu acho que cada um tem capacidade de fazer sua documentação e apresentar no consulado, porém, os elementos dificultadores, em vez de diminuir, vão aumentando, e isso é muito triste. Então, deixo aí meu depoimento sobre a minha opinião. Obrigada pela oportunidade aí, Desidério. Obrigado a você pela participação, Silvia. Sei que você fez o possível e o impossível para estar aí. Pela vez, a segunda rodada aí seria o Elton agora. O Daniel Tadoni levantou a mão. Posso seguir a ordem, Tadoni, ou você teria alguma coisa? Só dois comentários muito breves. Muito breves. Fica. A situação é tão grave, de cansaço e de fadiga das coisas, que eu vejo duas pessoas extremamente calmas, ponderadas e, eu diria, esperançosas, otimistas, uma personalidade bem diferente da minha, que sou muito mais reclamão, chato, implicante, perdendo a paciência. Eu estou vendo perdendo a paciência a Silvia Chato e o Fábio Porta. Ou seja, pessoas que são conhecidas por serem muito né, muito tépidas, tranquilas e tal,
eu percebo um desgaste, uma certa irritação. Isso é eu que os conheço relativamente bem, sei que isso é um termômetro de que a situação ultrapassou um certo limite. E o meu outro segundo comentário bem breve é o seguinte: o grande problema, como a Silvia disse, a responsabilidade do Ministério, eu concordo também um pouco nisso, né, porque o parlamento tem uma quantidade de outras coisas, mas eu diria que a responsabilidade, na verdade, e eu também venho dizendo isso há muito tempo aqui, nos últimos tempos, nessas conversas, do Poder Judiciário italiano. E por que isso é do Poder Judiciário italiano? Porque isso deveria ter a intervenção do Poder Judiciário. Se fosse no sistema judiciário, no sistema jurídico, no quadro brasileiro, já teria havido manifestação do Ministério Público e de entidades dessa natureza em várias situações, se elas ocorressem analogamente ao que está ocorrendo. Por exemplo, isso do TDE, por exemplo, já deveria ter havido a manifestação de um órgão do Ministério Público, enfim, não é em si o Poder Judiciário, mas está dentro da administração da Justiça, para que se cumpra a lei. Ou seja, tem que se obrigar o governo a cumprir a lei. No Brasil, isso funcionaria. O Brasil tem muitos problemas, mas isso funcionaria. E outras tantas coisas que os consulados fazem, deveria ter a atuação do Poder Judiciário italiano, obrigando o consulado a fazer de outras formas. O que acontece no sistema consular italiano é que tudo é tratado de forma individual. Então, quem pode pagar paga o advogado, resolve o seu problema, tchau, até logo, e ninguém se responsabiliza de nada. O problema continua, os abusos continuam, e quem não tem padrinho, morre pagão. Ok? Elton, por favor. Sim, obrigado. Pena, Silvia, que tu não escutou o que eu falei, mas, em resumo, eu fiz uma leitura de que o Azzarello estava puxando a orelha nossa, dos comitês, sobretudo, né? Dos comitês e do CGIE, né? Porque ele fala, em outras linhas, que nós não estamos coordenados, nós não estamos reclamando como deveríamos reclamar. Outro dia, no grupo WhatsApp do próprio Grupo Nacional do Comitês, eu chamei a atenção justamente a respeito, e essa posse de vocês, ocorreu ou não ocorreu? Aí alguém falou, não, semana passada nós recebemos um tal decreto. Mas ninguém publicou, ninguém falou nada, vocês, conselheiros do CGE, receberam o decreto, ficaram quietos. Aí eu peguei, muito obrigado, né? E veio a informação, eu não estava sabendo, e olha que eu acompanho o noticiário, né, ítalo-brasileiro para ficar informado, e essa informação não veio. Mas acompanhando aquilo que a Silvia disse, né, e os comentários dos demais, importante é que a gente precisa se organizar. A fala do Azzarello veio justamente nesse sentido. E pegando aquilo que o próprio Cristiano disse, se organizar em qual nível? Né? Puxa, vamos fazer uma proposta agora. Né? Da mesma forma que, tempos atrás, por uma iniciativa pessoal, coloquei o nariz de palhaço e fui numa reunião do embaixador, fui muito criticado, isso fechou portas para mim no futuro depois, né? Depois disso veio o movimento coordenado pelo saudoso Scalia, né? Junto com o Tadoni, foram lá, mas vestindo basicamente as vestes de um partido ítalo-argentino, foram lá, fizeram um movimento na rua, né? O Tadoni está dando risada porque ele sabe. Fizeram um movimento na rua, fizeram, né, o contexto. Depois, a bola baixou, cada qual representante se vestiu novamente nas suas respectivas cadeiras institucionais e pronto, acabou, né? O único fomento da tal situação de palhaçada que a gente representou naquele início foi fomentada pela revista ICM, que a cada passo trazia a fila de espera, caracterizando os bonequinhos de palhaços, porque isso ainda acontece até hoje. De repente, veio o cônsul aqui de Curitiba e acabou com a fila. Pronto, não tem mais fila. Ok.
quem entrou, entrou, quem não entrou, agora que busque os monstros informatizados por aí. Criou um mercado paralelo. Aí, na reunião do Comites, a gente reclamou. Senhor cônsul, mantenha a fila, por favor, porque agora a gente vai ter uma sobreposição de filas. As pessoas que estão na fila vão contratar esses serviços dos atravessadores, dos informatizados, e as pessoas que estão esperando há 3, 4, 5 anos vão continuar na fila. Não veio. O cônsul disse, não, isso aqui é um teste, e na medida do possível que o teste vai ocorrendo, muito que bem, a gente vai verificando. Verificou até agora e o sistema se manteve, né? Depois foi questionado, inclusive, na entrevista do cônsul para a revista Insema essa semana, e ele tentou explicar novamente como funciona, mas, na verdade, a gente ainda tem uma sobreposição de fila e o mercado paralelo existe, está dominado não mais pelos despachantes ou advogados que trabalham na via administrativa, ele está dominado por expertos em informática. Por mais que o Ministério dele Afareste diga que o sistema funciona e tem barreiras, etc., outro dia também tivemos outra entrevista com um expert em informática dizendo que não, que aquele sistema do Prenotam ainda precisa melhorar muito para poder ativar certos recursos que estão lá escondidos. Agora, o que eu posso dizer, pegando então o relato do Cristiano? Gente, vocês estão investidos foram nomeados, houve um processo eleitoral, a Silvio, o Tadoni, a Puton e o Petruccello, houve um processo eleitoral, vocês já foram escolhidos para representar os interesses da nossa comunidade. Muito que bem, não haveria, portanto, necessidade de esperar. Vamos lá, vamos demonstrar trabalho, vamos começar a fazer. Peçam para nós, enquanto conselheiros, enquanto comunidade, aquilo que vocês quiserem canalizar como reclamação, vamos fazer um movimento nacional e vamos fazer com que a coisa aconteça, sem esperar o que vem de cima. Senão a gente vai ficar sempre nessa montanha-russa, sobe, desce, entra político, entra conselheiro, sai conselheiro. Vejam, eu não fiz a conta ainda, mas a gente pode até fazer um dia. Qual é a porcentagem de novos conselheiros que entraram no Comites, que nada sabiam, nunca tinham ouvido falar, e entraram por conveniência dentro do conselho? Quantos? Eu conheço pelo menos uns 5 por aqui, que nada sabiam. Quantos cooptados nós temos aí, que foram todos nomeados, inclusive logo a gente vai caçar algum aqui na minha circunscrição, que não está comparecendo nem justificando formalmente a sua ausência? Quantos que já merecem serem caçados por aí que nem comparecem? Espera aí, se a gente tem um grau de representatividade, vamos utilizar essa representatividade. Vamos fazer um acordo com as associações. Poxa, a gente aqui em Paraná e Santa Catarina, a gente está movimentando a nossa Comissão de Cultura, a gente está levantando quantas associações nós temos na circunscrição. Para quê? Para que não aconteça o que aconteceu nas eleições anteriores, que a associação veio do nada e surgiu e votou nas eleições do CGE. Aconteceu isso, gente. Tá? E aí? A gente tem que movimentar a máquina. Nós é que temos que movimentar a máquina, não temos que esperar o Ministério. Se nós temos essa representatividade, ou essa pretensa representatividade, se a eleição se não valeu, não dá para repetir, não dá para fazer ela de novo. Agora, vamos trabalhar, vamos fazer uma comissão nacional que verifique quais são as entidades associativas operantes na comunidade. Aqui em Santa Catarina, eu fiz o levantamento, surgiu mais uma essa semana, são 178 contra 17 do Paraná. Olha só o grau de organização associativa que nós temos aqui em Santa Catarina. 178. 17 no Paraná. Olha que fantástico isso, né? Poxa, então por que a gente não pode organizar um comitê aqui no nosso Paraná e Santa Catarina, talvez até destacado no Comites, né? Porque quase a totalidade dessas associações não tem os tais 35 associados com cidadania italiana, né? Então para o consulado não serve, não existe, né? Vamos pegar um comitê separado, então, vamos coordenar essas entidades e ver o que as entidades estão requerendo. O que elas querem? Elas querem informações? Bacana, vamos preparar, então, de novo o tal do Vademecum, que morreu na casca, né? Vamos preparar um passo a passo para enfrentar
a tecnologia do Prenota-me, ou até mesmo a tecnologia do malfadado Fast It, que tem o nome em inglês, que poderia ter muito bem o nome em italiano, né? Vamos tentar ensinar essas pessoas a usar aquilo que é a base, porque o cidadão, ele estaria, então, informatizado se ele está dentro do Fast It. Graças a Deus, o Speed já tem um tempo, né? Mas a minha sugestão, então, é que a gente possa, nós mesmos, pessoal, vamos formar aqui, a partir de hoje, um comitê nacional. Para o quê? Para organizar a bagunça que o Azzarello falou que nós vivemos. Ele disse, vocês vivem em bagunça. É preciso de uma coordenação nacional para quê? Para que vocês reclamem. E aí ele tentou tirar o corpo fora? Não, tem que reclamar junto com o parlamento? Não, eu não concordo com ele. Parlamento, dentro de um contexto estatal, tem a sua finalidade, a sua função. Nós temos um representante lá, que graças a Deus é ele, eu apoiei o Fábio Porta, e ele está lá, e ele faz, graças a Deus também digo, ele em época de campanha, eu pedi a ele, por favor, interceda em prol dos trentinos. Um dos primeiros atos que ele fez foi lá, solicitou informações aos trentinos e isso serviu de base para uma entrevista que a gente vai e criticou depois a opinião do Ministério, dele Affari Esteri, dele interno, que trouxe um número ridículo de cidadanias de processos que ainda estão lá, né? Então, assim, em outras palavras, né, nós temos que nos movimentar. De que modo? Modo coordenado. É isso que o Azzarello trouxe para nós. E a gente precisa fazer isso de algum modo, sem esperar que o Ministério coloque a nós a vestimenta que poderia, que é legítima, né? É legítima. Mas a gente poderia fazer mais para que as pessoas que, conforme o doutor Cristiano disse, que estão ali no chão de fábrica, né? Que são os cidadãos comuns que nada sabem o que é qual ou cada qual, as pessoas vêm aqui no meu escritório e dizem, aqui é o consulado. Eu falei, não é aqui o consulado. Aqui é o meu escritório, né? Você precisa de atendimento voluntário? Bacana, eu sou conselheiro do Comites, posso te ajudar. O que você quer? Quer fazer o Fast-It? Senta aqui, vamos fazer juntos. A gente faz. Trabalho dativo quase que todos os dias aqui, né? Mas enquanto um faz trabalho dativo, tem uma maré, né? Uma quantidade enorme de despachantes que estão fazendo isso tudo de modo eletrônico. Por quê? Porque o sistema é um sistema de agendamento que não vai bem, né? É isso, gente. Então, se a gente pudesse coordenar as nossas vontades coletivas, a Silvia falou de uma coisa bacana, se cada um fizer a sua parte, Silvia, desculpe, mas não funciona. A vontade individual, a vontade unilateral, fica como vontade unilateral e fica como eu, associação, depois na hora de escolher você como representante. A vontade tem que ser coletiva. Se ela é coletiva, se ela é cooperativa, ao meu ver, ela funciona. Prego. Ok, Elton, muito obrigado. Eu tinha levantado a mão o Tadoni, depois a Silvia. Tadoni, você está aí? Então, passemos para... está aí, sim. Ok. Então, fala, Tadoni. Estou aqui. Não, na verdade, eu queria fazer algum comentário sobre o que o Elton disse no começo do comentário dele, mas acabou sendo longo, aí eu fiquei prestando atenção, acabei esquecendo o começo do comentário dele. Okay. Mas tudo bem. Eu bato nessa tecla. Há várias puntate do chiacchiere, do quattro chiacchiere. Eu quero saber, isso, Perón, tem que perguntar para o Melone, né? Você está já aí com uma quattro chiacchiere no gatilho, tem que perguntar para os advogados italianos. Eu quero saber, existe como fazer uma ação coletiva, uma class action, sobre problemas pontuais que ocorrem nos consulados? Estamos de saco cheio, perdão pela expressão, de soluções individuais. Eu quero soluções coletivas. Quando um consulado causa um dano àquela pessoa, ou seja, tem vários casos dos consulados fazendo exigências absurdas para pedir de cidadania. As pessoas que conseguem resistir a esse obstrucionismo, e não apenas emocionalmente, como financeiramente, entram em contato com um advogado italiano. Sabe que todos eles dizem, vamos entrar normalmente como se fosse um pedido de cidadania qualquer. Porque isso vai sair em 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos,
você está com a cidadania reconhecida. Se você entrar para questionar a arbitrariedade do consulado, pode ser que demore 5, 6 anos e você provavelmente vai perder. Entendeu? Então, assim, veja só o absurdo que é. Quem conhece isso, o Girardello sabe muito melhor do que eu, os consulados fazem exigências que os juízes italianos nem sonham. Eles nem sonham em fazer certas exigências. A chancelaria consular em Brasília, alguém já viu as exigências que eles fazem com os nomes das pessoas? Eles mandam as pessoas retificarem besteiras de cônjuges. Deixa eu fazer um parênteses, Eu estou falando de um Souza com S e um Souza com Z, sim, de uma cônjuge portuguesa de um avô, entendeu? E não tem, sim, nada a ver, eles exigem que as pessoas façam. Os juízes italianos nem imaginam. A questão da elezione di cittadinanza, quando a cidadania passa pela mulher e os pais não eram casados no momento do nascimento, só os consulados no Brasil fazem essa exigência. Da pessoa pagar os 300 euros, depois mais 250. Isso quando é possível fazer, porque a mulher, a mãe ainda é viva. Enfim, aí vai na justiça italiana, ninguém nem lembra do problema. É uma bagunça. Cidadania italiana é uma bagunça tão generalizada que é algo vergonhoso. Isso não existe em nenhum outro país do mundo. Não existe em nenhum outro país do mundo. Então, com relação a essa questão de soluções pontuais sobre essas coisas e outras, eu queria que deixo aqui, para dar a palavra ao Elton, deixo aqui o pedido para que seja perguntado para os advogados italianos, mas veja bem, Peron, não pode aceitar lero-lero, viu? Tem que dar resposta, porque esse povo adora, não responderam nada com coisa nenhuma. Eu só queria fazer um comentário. Só um segundo, eu já fiz essa pergunta para um de outros, já pus até desafio aqui. Olha, se vocês gostam tanto da comunidade italo-brasileira, porque vocês ganham rios de dinheiro com esse pessoal, por que vocês não fazem algo coletivo sobre problemas claros que existem? Todo mundo se cala. Então eu quero que alguém seja perguntado e precise responder. É possível ou não é possível fazer? Porque as pessoas, então, é possível, mas ninguém faz. Elton. Só antes da Silvia, só um comentário bem pequeno. Só um dos absurdos que você falou, o próprio Cristiano já trouxe o comentário. O consulado está exigindo a sentença junto com as transcrições. Tem absurdo mais do que esse? Só isso. Obrigado, Elton. Silvia, na vez. Na verdade, né, eu só quis esclarecer, porque o Elton falou assim, não, se cada um fizer a sua parte, não, porque senão vai ficar confuso. Eu, na verdade, quando falei isso, queria dizer que cada entidade deveria fazer a sua parte. O Ministério sabe muito bem que ela deve fazer. O consulado e a embaixada têm sua parte de responsabilidade, cada um deveria fazer o seu. Quando você entra e fala assim, mas os comitês e o TDE, né, poderiam se organizar e fazer, etc., etc., né? O Tadona, ele colocou um pouco a situação crítica que se encontram os vários comitês do Brasil, e, inclusive, eu vou acrescentar que também no mundo tem muitos comitês com problemas, e sempre quando você tem essa fase, né, de troca, entra uma fase de problemas que vai de 1 ano a 2 para todos eles, né? Então, é sempre muito confuso. E aí, quando você fala, não, vamos juntar, vamos fazer uma coisa todo mundo junto e tal, o que eu posso te dizer, né, é que eu já me manifestei, inclusive, né, no grupo do TDE Brasil, sobre a questão da gente se unir e fazer uma protesta conjunta. Já, por isso, procurei os conselheiros TDE da América Latina para fazermos uma reclamação conjunta e busquei outros conselheiros a nível europeu, né? Todo mundo, como disse o Tadona, dizendo, não, peraí, mês que vem vai resolver, mês que vem. E, enquanto isso, nós também deixamos de cumprir o nosso papel, né? E aí a resposta é sempre, não, mas vamos esperar mais um pouco, e um pouco nessa questão de a gente não assumir a nossa responsabilidade. Eu coloquei isso para o Schiavone bem claro, que eu acho que nisso nós estamos nos omitindo,
nós também somos cúmplices dessa falta de resolução e falta de atitude do governo em relação a isso, e ninguém quer assumir a responsabilidade de protestar ou de reclamar algo por escrito, por não querer colocar o nome preto no branco, porque amanhã poderia ser considerado lá na frente, lá no TDE, como um encrenquinha, como a pessoa que apontou o dedo, como que reclamou, né? E aí fica todo mundo com medo. Eu, sinceramente, depois desse final de semana, onde eu sondei vários, a minha intenção é, sim, partir para um protesto, até mesmo solitário, se for necessário, para não ser amanhã depois acusada pelos que me escolheram de ter me omitido, porque eu acho que já chegou o ponto, como disse o Tadona, já deu, entendeu? Já deu. A gente já esperou o tempo que precisava esperar, já tentamos ponderar, eu acho que agora chegamos realmente num limite além do qual não dá para esperar mais, né? Não é justo para quem nos elegeu, não é justo em função do dinheiro que foi gasto para nos eleger, né? E não é justo para a comunidade que a gente representa. E aí vão os comitês também, que acabaram, né, sendo os eleitores principais que nos nomearam, né? Eu acho que é um desrespeito a eles, inclusive. Então, estou totalmente de acordo que chegou a hora de partir para o tudo ou nada. E se não quiserem ter mais TDE, que eles votem uma lei onde diz que o TDE não existirá mais. Porque, por enquanto, a lei existe, quem está se omitindo é o Estado, não está fazendo cumprir a lei, e aí está errado. Se a gente não falar nada, vão achar que está tudo bem, ninguém está reclamando nada. Tem um ano que ninguém faz nada, ninguém reclama, ninguém diz nada, então é porque está tudo bem, né? Então, deixa do jeito que está, não pode ser assim. Eu concordo plenamente que há de se tomar uma atitude. Eu, esse fim de semana, então, fiz tudo que eu podia, agora é só partir para a guerra mesmo, não tem outra saída. Meu apoio você tem, você sabe que quando fizemos essa conversa, aí não, né, chamaram uma ponderação no sentido, esperemos um pouco mais, vamos ver o que é que vai dar, mas agora realmente já deu, você, obviamente, estou contigo e não abro. E Elton, só para te dar uma questão, porque você deu um pequeno puxão de orelha na gente, e eu concordo, a gente tem que ser cobrado, não há a menor dúvida. Né? Falei para você que eu ia te cobrar. Falei para ti que eu ia te cobrar. Se eu votasse em ti, eu ia te cobrar. Não, com certeza, tem que cobrar. Digo, mas só para te dar um exemplo da questão da legitimidade. A presidente do Comitês do Rio de Janeiro, Espírito Santo, que foi uma candidata derrotada ao TDE, ela não quer reconhecer a gente como conselheiro TDE. Ela não nos convida para as reuniões do comitê e dizem, vocês não tomaram posse, eu não vou convidar. Assim. Agora, eu vou ir a caso com ela, eu vou reclamar para a embaixada porque ela me convida para as reuniões? Então, Pergunta para mim, para a Silvia, para o Walter e para a Estefânia, quantas reuniões do Comitê do Rio de Janeiro e Espírito Santo nós participamos? Nenhuma, porque ela não convida. Entendi. Eu vou dar uma sugestão, me permita, Peron. Pode falar. Sim. Então, é o seguinte, convidem os presidentes dos comitês do Brasil a assinarem com vocês uma carta direcionada ao Vignali, direcionada à autoridade competente que deveria viabilizar a investidura de vocês. Aí a presidente do Comitê do Rio de Janeiro, ela se obrigaria, então, a assiná-la. Isso demonstraria força da comunidade, né? Nosso presidente nos representa enquanto grupo nacional, daria força maior a vocês para viabilizar esse tipo de requerimento. É uma sugestão. Ok, a Silvia está levantando a mão. Vai lá, Silvia. Na verdade, né, quando você fala de vamos reunir os presidentes dos comitês, né, eu acho que se é para lavar a roupa suja, vamos lavar, né, eu acho que também não há uniformidade entre os presidentes dos comitês entre si. Até hoje não houve uma reunião intercomitês onde houvesse a presença de todos eles, onde eles consensassem algumas coisas, e como o Tadona falou, como eles não nos convidam, nós também não estamos cientes do que está sendo tratado,
né? Então, essa representação, eles não nos consideram como reais representantes, talvez não sejam todos, porém, na decisão do Intercomites não houve, né, esse envolvimento. Então, a gente pode, claro, deve buscar esse consenso e tentar, digamos, marcar isso, e nisso, quando eu falo que cada um tem que fazer seu papel, né, a reunião intercomites, ela deve ser chamada pela embaixada. A embaixada deve convocar e deve colocar todos na mesma mesa, enquanto que até hoje isso também não ocorreu. Então, durante um ano, não houve a reunião do Intercomites, né? Então, isso também é falta de cumprir com a legislação. Ok, Silvia, muito obrigado. Eu consideraria o seguinte, já atendendo àquela pedido inicial, sugestão inicial do Tadone, de nós fazermos, encurtar um pouco a conversa, nós já estamos com 1 hora e pouco de gravação, 1h30 quase. Vamos fazer uma rodada final ali, cada um faz suas considerações finais. Eu só colocaria uma observação na conversa antes de começarmos, então, pela ordem que nós começamos inicialmente, seria o Girardello a começar a encerrar a conversa. Eu estou apenas observando o seguinte, que a incongruência do mesmo governo que está pedindo desculpas pelas falhas aqui e está sugerindo nós irmos à luta, é que está aí 1 ano, quer dizer, a consideração que eles têm conosco seria nessa medida, quer dizer, 1 ano depois da eleição ainda não conseguiram desvencilhar-se de um problema meramente burocrático, quer dizer, a nomeação dos representantes do governo, etc. Quer dizer, valemos 0 menos 0, né? Só colocando isso, passo a palavra para o Girardello, então. Olá, despedir de vocês, então, e da nossa audiência, mas com uma pequena excusa, que eu fiquei caladinho aqui nos últimos minutos, porque acabo de conseguir a minha vaga para o passaporte pelo Pré-Nota-me. Enquanto vocês estavam conversando, eu estava loucamente aqui tentando entrar no sistema, sabe, com algumas diquinhas de colegas das tecnologias, né? E, enfim, consegui, enquanto vocês estão ouvindo tudo, mas com a mão pegando fogo aqui para poder conseguir. Mas na Aleluia. Com robozinho ou sem robozinho? Não, sem robô, mas com uma pequena ajuda de um outro robô que me informou, opa, acabou de aparecer uma vaga lá, entre agora. E aí eu entrei, um cara criou esse robô para ajudar o pessoal que está dependente de usar essas empresas de tecnologia pagas, né? E aí você coloca no Telegram, o robô apita, acabaram de abrir uma vaga, apareça por lá. E aí apareceu aqui no meio da nossa conversa, falei, deixa ele lá agora, porque eu já paguei o Speed, né? O reconhecimento facial do Speed, e tá para caducar, quer dizer, eu ia perder a grana, né? Então, com essa excusa aqui do meu silêncio, mas não dos ouvidos, eu fiquei ouvindo todo mundo. Enquanto isso, eu queria ressaltar uma comunicação de alma que eu e Silvia tivemos aqui nessa conversa, que é o seguinte: os grandes desafios nunca podem ser problemas para que você não faça nada. Esse aqui é o ponto. O desafio pode ser transportar o Oceano Pacífico para o outro lado Mas é muito... Então, parece que todo mundo fica meio que inerte diante do gigantismo dos problemas que a gente enfrenta. Porque você olha, e se eu colocasse um tom aqui, um denominador comum na fala de todos, analogamente falando, é mais ou menos isso, é cada qual meio que diante do gigantismo dos problemas fala assim, Jesus Cristo, como resolver, né? Aí vem a dica, resolva da forma que você puder tentar resolver, com as armas que você tiver agora nas mãos. Não dá para poder ficar esperando, porque senão aí sim não se resolve nada, né? Então eu gosto muito da Amartya Sen, a Silvia tocou nesse ponto, talvez até parafraseando, que é esse economista indiano, inclusive foi objeto dos meus estudos de mestrado, etc. e tal, por causa disso, porque diante da impossibilidade do consenso, ele prova, né, no caso matematicamente, inclusive, que algum consenso sempre é possível, ou seja, alguma coisa sempre é possível resolver. Então, acho que dessa querer aqui de hoje, fica para cada um de nós fazer seu para-casa, por menorzinho que seja, nem que seja colorir o Mickey que a professora mandou,
sabe? De repente não vai ser aquela equação diferencial complexa, não. Vai ser um Mickeyzinho que você vai ter que colorir ali, mas você já está dando o seu tonzinho para o mundo. Cada um vai ter que fazer alguma coisa, gente. E aí é na medida do possível nos coordenarmos realmente para alcançarmos coisas maiores, porque da fala do Stoltz fica muito claro, falta de coordenação complicadíssima, né? O Tadoni mesmo descreveu, enquanto eu estava aqui na caça pela vaga do passaporte, descreveu aí a situação com o Espírito Santo, por exemplo, como assim, né? São coisas que acontecem na nossa comunidade que são de arrepiar os cabelos, né? Então, mas sigamos lutando, cada qual com as suas armas, porque senão solução não haverá. Tá? Um beijo para todos aí, obrigado pelo convite mais uma vez, os debatedores e a nossa audiência querida, como sempre. E um pós-scriptum aqui, ou pós-verbalum, melhor dizendo, porque já que eu estou falando, aqueles sabedores do direito italiano que aparecem nos comentários sempre para dar aula sobre o direito italiano, por favor, nos dê essa aulinha que o Tadoni pede e eu peço em todas as conversas que nós fazemos, nos dê a aulinha de como que a gente faz para judicializar coletivamente na Itália, questões que são importantes para toda a coletividade, por exemplo, posse de CGIE, que não foi tomada até agora, igual ele falou muito bem, exemplificando com o Brasil, e questões que são orgânicas, que são estruturais, tá? Esperamos essa aula dos nossos comentaristas, por favor, escrevam lá para a gente qual é o caminho, como é que a gente faz, quem que a gente procura, que órgão a gente procura, tá bom? Beijão para todos. Ok, obrigado, Girardello. Tadoni, por favor. Bom, basicamente eu já termino já começo com o que o Girardello terminou, ou seja, voltando a bater na tecla, né, sobre que órgão do sistema de defesa né, o defensor cívico, ou seja, onde é que ele está, né, para ver esses descalabros generalizados, né? E é possível fazer algo ou não é possível? Os cidadãos estão entregues à própria sorte, literalmente. Né? Então, acho que essa é a primeira coisa. O embaixador fala do parlamento, e eu entendo que algumas coisas, de fato, passam pelo parlamento, né? Ou seja, porque a questão da taxa da cidadania, deveria haver uma vinculação, né? Ou seja, um gasto obrigatório em algo relacionado à cidadania, né? Deveria haver essa obrigatoriedade e que não fosse feita essa esperta substituição. Ok, né? Ou seja, o consulado recebe 500 mil euros, eu tiro o financiamento ordinário e ele tem que gastar o dinheiro da taxa da cidadania para papel higiênico, né? Então, já seria interessante. Do ponto de vista de cobrar, eu me comprometi a cobrar várias vezes a questão da taxa de cidadania e estou esperando essa bendita posse, porque não é bem uma posse, mas enfim, né, como conselheiro do TDE, espero que aconteça o mais breve possível, embora as esperanças vão se esvaindo, né? Sobretudo porque nós temos, isso eu converso entre nós quatro, né? Nós conversamos, nós temos as nossas vidas. Então, nós estamos sempre nessa ansiedade. Eu não posso programar nada, porque eu estou sempre na dependência do que vai ser. E pelo que dizem, assim, de repente, de uma hora para outra, chamam para dali 20 dias. E você que se vire. Né? Ou seja, se você tem outros compromissos que você estabeleceu. Então, por exemplo, eu estabeleci um compromisso com o Museu da Imigração no 6º curso. E, aliás, convido aqueles que estiverem, os loucos que estiverem nos vindo ainda, nós teremos o 6º curso de Imigração Italiana e Cidadania no fim de abril, 29 e 30 de abril, 1º de maio. Aí vocês imaginem que eles decidem fazer isso e marcam a reunião justamente nesses dias. Aí eu vou falar o quê para o Museu da Imigração? Eu já estabeleci um compromisso. Eu estou falando que é um compromisso público. Depois eu tenho meus outros compromissos com a minha família, com o meu trabalho, né? Como é que pode ser uma situação dessa? Né? Uma coisa meio louca, não tem previsibilidade de nada. Isso você deveria ter com pelo menos uns 3, 4 meses de antecedência, né? Enfim, basicamente esse é o desabafo com relação ao tema da nossa chácara de hoje.
Eu gostei da entrevista do embaixador, me pareceu simpático, ele me conquistou mais um pouquinho, digamos assim, né? Me pareceu simpático, pelo menos a forma como ele tratou a questão, né? Embora, claro, que várias coisas do chão de fábrica, essas coisas, como disse o Girardello, várias dessas pequenas coisas poderiam ser resolvidas sem necessidade nem de dinheiro, nem de intervenção do parlamento, mas um pouquinho de boa vontade e poderia ter partido do próprio embaixador. Mas, quem sabe o próximo. Tchau. Obrigado, Tadoni. Então, agora é o Elton Stolfi, por favor. Sim, obrigado. Bem, a leitura que eu fiz, né, a respeito dessa fala do Azzarello é justamente por conta dessa falta de vontade coordenada, né? Em contrário, Silvia, eu não quero lavar roupa suja de ninguém, até porque a roupa não é minha, tá? Mas uma coisa eu digo, acredito que os conselheiros do CGE, falando dos conselheiros e linkando com essa falta de vontade coordenada, ao meu ver, poderiam sim ter abordado os seus respectivos eleitores nas suas respectivas circunscrições para poder coletar a assinatura dele. Ô, presidente, vamos fazer uma chamada de atenção pública ao governo italiano, porque somos nós da comunidade, pelo menos ítalo-brasileira, que estamos esperando as referidas nomeações. De fato, concordo com vocês dois, vocês estão travados. Mas esse autodestravamento poderia já ter acontecido. Entende o que eu quero dizer? Será que esse empurrar, não deixaram eu fazer isso, mas eu fico aqui com a mão atada? Mas será que vocês poderiam, pelo menos, ter solicitado no grupo do Comites que fosse feita o convite de modo geral? Eu vi lá, né? Mas será que os conselheiros, os presidentes, viram o reclame do Walter que pediu para ser convidado? Eu achei aquela frase um absurdo, né? Entendi, inclusive, que tinha sido um puxão de orelha no nosso próprio presidente, mas já estou percebendo que não é apenas do presidente do Comites aqui do Paraná e Santa Catarina. Tem uma coisa mais geral dentro do contexto ítalo-brasileiro. Então, esse tete-a-tete, a gente não pode deixar a peteca cair. Esse tete-a-tete entre vocês e os presidentes precisa acontecer e seria de muito bom grado ver uma ação coordenada dos 4 conselheiros, mais todos os presidentes do Comites do Brasil, solicitando uma proposta, solicitando ao governo italiano uma solução. Seria lindo, seria uma prova de que o nosso agora, o Chente, né, embaixador Azzarello, estaria solicitando a vocês. Eu vejo assim, eu vejo que o embaixador pediu para que, começando dos representantes, que nós nos organizemos. Seria uma prova de corresponder aos anseios do Azzarello, né? E de outra ponta, puxa vida, por que a gente não consegue, né, viabilizar uma coordenação geral em nível nacional das nossas entidades? Como eu falei no início, tem entidades que não estão nem aí para a cidadania e são legítimas no que fazem, né? A vida do Comites não gira em razão de cidadania. A gente está tentando desvencilhar uma comissão do ponto de vista da cultura, e estamos com dificuldades. Tem muita gente que só pensa na cidadania, né? E não é esse o problema, né? O problema é muito maior, é um problema de coordenação. Então, eu termino a minha fala agradecendo a brilhante continuidade do 4 Chiacchiere pela revista Insieme, e discutir de modo sadio, respeitoso, é sempre muito bem-vindo. Então, parabéns ao Peron e obrigado aos demais colegas debatedores. Boa noite a todos. Ok, obrigado, Elton. A Silvia, para finalizar. Silvia, já digo o seguinte, não sei, já adiantaria, coloco à disposição aí, podemos fazer uma chiacchiera um pouco mais ampliada aí com os comités, CGI, etc. Tal, conversar abertamente aí, se concordarem, pode ser logo, inclusive. Silvia, com você a palavra, por favor. Na verdade, eu parabenizo aí o Elton sobre a iniciativa de envolver mais as associações, porque esse é o principal trabalho do Comites, ou seja, o Comites deve buscar, né, o contato com todas as associações, fomentar a atividade delas, colaborar digamos assim, aumentar a representatividade, inclusive instigar a criação de novas associações onde não há, né? Justamente para que as pessoas possam ser ouvidas, porque quando você busca uma solução individual,
É muito mais difícil. Quando você tem uma coletividade, um grupo, uma associação que te representa e que busca uma solução, ela tem muito mais força. Então, isso é a organização de base que vai contribuir, colaborar para que o comitê tenha mais força no seu pedido, e por aí vai. Então, assim, é claro que temos que buscar uma maior coordenação. Quero lembrar, porém, que nem sempre todos os comitês estão coesos, assim como nem todos os membros do CDA estão coesos, nem no Brasil, nem no resto do mundo, por uma série em alguns pontos, né? Então, é também um papel esse, né, de buscar esse consenso. Eu queria chamar a atenção para duas coisas, né? O Daniel falou sobre a questão da verba da cidadania, e eu fico me perguntando, às vezes, né, já que existem tantos entraves sobre o uso dessa verba, que a gente sabe ser uma verba importante, consistente, elevada, né, eu fico me perguntando, será que no final das contas esse dinheiro volta para o cofre público, porque chegam os consulados e não pode ser usado nem para isso, nem para aquilo outro, nem para nada que sirva efetivamente para agilizar, do ponto de vista do pessoal e de recursos, a cidadania? Então, será que esse dinheiro não é gasto e volta? Porque não deveria ser possível extraviá-lo para usar e cobrir outras despesas, como pagar a conta de luz ou pagar o papel higiênico. Acho que isso não cabe, né? Não seria totalmente plausível com a finalidade pela qual ela foi criada. Então, eu, sinceramente, às vezes fico me perguntando para onde esse dinheiro vai, porque sabemos que não é um dinheiro pequeno, né? E ele não se justifica. Okay? Então, também aceito aí o desafio da gente estar fazendo, às vezes, um quatroquiáquer mais ampliado aí, para a gente poder estar tratando isso mais diretamente com os outros representantes, que são aí os outros presidentes, né, e os outros membros do TDE. Acho que é totalmente plausível, né, mas acho que talvez se fosse cumprida a legislação e fosse realizado um intercomites, a gente conseguiria, inclusive, oficialmente realizar isso, sem recusas e sem enrolações, sem falta de reconhecimento, porque o embaixador, mais de uma vez, disse que, para ele, os eleitos do TDE estão totalmente reconhecidos. Aliás, foram eles que homologaram isso e encaminharam isso para Roma. Então, para a embaixada e para os consulados, não há o que reconhecer. Nós já estamos com o cargo, né? Então, eu acho que a gente também pode tentar ativar isso e realizar um intercomites e oficializar isso, pelo menos no nosso quintal, né, que é o Brasil aqui, e depois, enquanto a gente espera a reunião na embaixada, no Ministério, a gente também, eu acho que pode fazer uma pressão. Eu, mais de uma vez, tentei solicitar que fosse a América Latina, ou seja, os eleitos na América Latina, a se fazer presentes, porque dentro do Ministério há uma certa respeitabilidade pelo número que a comunidade italiana da América do Sul representa. Então, quando chega lá uma reclamação organizada da América do Sul, é uma reclamação de uma massa muito grande. Então, ela tem um peso muito maior do que simplesmente a Silvia Alciati escrever uma carta para o Vignale reclamando, né? Então, eu tentei buscar esse consenso mais de uma vez, né? E toda vez me falam, não, mas vamos esperar mais um pouco. Eu acho que nós já esperamos demais, já passamos todos os limites, não há o que esperar mais. Se os outros TDE do mundo não querem se manifestar, mas pelo menos que a América Latina se manifeste, que é a maior comunidade italiana no exterior, reconhecida pelo Ministério. Então, fica aí, né, minha disponibilidade em iniciar esse movimento, escrever algo, buscar a assinatura. Se não serão todos, serão muitos, e já será algo a ser feito. Muito obrigado, Silvia. Obrigado a todos. O Girardello, o Tadoni, o Stolfi,
a Silvia, por nós contribuir mais uma vez aí para elucidar a comunidade a respeito de nossos problemas, né? E os nossos espectadores também. Muito obrigado por nos acompanhar, perdão pelas deficiências técnicas iniciais. Esse no LinkedIn tá no ar, eu acho que no Twitter também. Eu não sei como é que ficou no Instagram, mas de qualquer forma vamos subir isso aí também no Facebook. Quem não viu hoje à noite poderá seguir na sequência, poder acompanhar. E o próximo certamente vai ser talvez na área jurídica, aí, com alguns advogados italianos e brasileiros acerca até de assuntos que hoje foram conversados. E vamos organizar esse dos comitês aí do CGE. O objetivo é esse, é contribuir para o debate. Ok, boa noite e obrigado a todos. Obrigada, Obrigado, Pedro. boa noite. Obrigada a todos.